E aí, galera, estamos estreando hoje o nosso Profcast. One, two, three, go! E para começar, nós vamos conversar com o responsável da redação Nota 1000, o professor Davidson, o deus da redação. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Vamos tirar dúvidas aí, né, sobre a principal prova, o principal vestibular do país, o Enem. A redação do Enem é muitíssimo importante e pode colocá-lo no curso que você mais deseja. E estamos também com a aluna Emily Vitória, que é aluna do projeto Redação Nota 1000, que vai tirar todas as dúvidas dos alunos. Eu sou a Emily Vitória, aluna do terceiro ano do ensino médio, e vim tirar algumas dúvidas que nós temos sobre redação. Começando com competência 1, sabemos que é a mais difícil de gabaritar. O que a gente pode fazer para diminuir os erros gramaticais? E também o que é mais cobrado nessa competência. Bom, vamos à competência 1, primeiro esclarecer um pouquinho do que ela avalia. A competência 1 vai avaliar toda a parte gramatical do texto, as convenções da escrita, as escolhas de registro. Então é muito importante que o candidato afaste da sua redação todas as expressões de fala, as expressões de informalidade, de coloquialidade. É importante também que ele treine bastante, porque para um jovem, trabalhar com vocabulário mais sofisticado não é muito comum. Então é interessante que ele possa, durante o seu treinamento, utilizar palavras mais sofisticadas. E uma dica muito simples é: evite palavras monossílabas e dissílabas, porque na fala nós somos econômicos, nós tendemos a encurtar o caminho. Na redação de alto nível, nós vamos fazer o inverso. Então nós vamos preferir palavras trissílabas e polissílabas, né? Então, o que é bom passa a ser benéfico, o que é mal passa a ser maléfico. O que acontece hoje em dia, que os alunos gostam muito, acontece odiernamente, né? Então, isso vai mostrar para o avaliador que você já está num nível excelente de domínio da norma padrão da escrita. Uma coisa que o senhor também fala bastante para a gente é sobre, na rede casa, no caso, enfatizar o nosso erro, para quando chegar a gente souber onde pode usar e onde não pode usar, principalmente a crase. Exatamente, a ideia de você provocar a crase, né? Já no treinamento. Então, você cometeu um desvio de crase, o professor corrigiu, repita aquela estrutura, corrija o erro e repita. Porque é normal o aluno tentar, já que eu errei essa palavra, eu não domino, eu não sei por que é acentuada, ou porque tem crase nessa estrutura, então eu vou evitar a crase. Isso não é uma boa saída. Como você está treinando, o momento de errar é esse mesmo. Erra, entenda lá o que aconteceu, repita a estrutura e continue treinando para chegar à excelência. Seguindo agora na competência 2, o que nós podemos fazer para não tangenciar o tema? Competência 2, novamente, para esclarecer o que ela trata, a competência 2 vai tratar de tipo textual, gênero textual e o repertório. Tá? O senso comum, sem repertório, vai alcançar os 120 pontos, mas a sua preocupação é de não tangenciar o tema. Tangenciar o tema é quase uma fuga. Tangenciar é tocar no tema e se afastar. Então, normalmente o aluno usa a frase tema na introdução, ele já garante que não vai zerar o texto por fuga ao tema. Mas se essas palavras da frase tema não continuarem retornando no decorrer do texto, ele pode se afastar. Então, por exemplo, Enem 2015, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vejam, o tema não é violência contra a mulher, o tema é a persistência dela, né? Então, se eu só puser persistência na introdução e depois ficar falando da mulher no mercado de trabalho, do machismo, e não mostrar essa persistência, eu tenho o tangenciamento. Então, a dica é: confira no D1, no D2 e na conclusão se todas as palavras ou sinônimos delas também aparecem. E para alcançar a excelência nessa competência, repertório legitimado com uso produtivo. Então, a redação sendo avaliada não como algo da parte do português
só gramática, mas você utilizar os conhecimentos das outras disciplinas, que agora são áreas de conhecimento, filosofia, sociologia, história, geografia, para fundamentar as suas ideias. Quanto mais você faz isso, mais você demonstra que você ampliou seu repertório durante os seus estudos no ensino médio. E aí acontece, por exemplo, é importante que você tenha repertórios, o pessoal chama de genérico, não é muito bom, vamos chamar de flexíveis. São aqueles que são possíveis de utilizar em vários temas de redação, né? Por exemplo, você tem um conceito de invisibilidade da Djamila Ribeiro, da filósofa brasileira. É um conceito bem amplo. Então, toda vez que você for discutir um problema de disser que primeiro eu tenho que tirar esse problema da invisibilidade para que ele seja resolvido, eu estou trazendo à tona Djamila Ribeiro. Eu cito. Mas vamos dizer que você lembrou de algo que, batata, eu estudei isso aqui, eu tenho certeza que é isso, um conceito filosófico, mas eu não sei de quem é. Aí o Enem te dá uma colher de chá. Por exemplo, você pode citar a própria disciplina como fonte, né? De acordo com a biologia, coloca, mas tem de explicar o conceito, tá bom? Competência 2, então, aí gabaritada, tem que gabaritar essa. Entrando agora na competência 3, o que acontece muito é porque, às vezes, a gente consegue montar o que vamos botar no texto na nossa cabeça, conseguimos pensar, criar um raciocínio sobre aquele tema, só que na hora de verbalizar na folha, a gente tem essa dificuldade. Que o senhor indica para a gente melhorar nesse ponto? Então, a competência 3, ela está dizendo, bom, a competência 1 é o calcanhar de Aquiles, a competência 3 é o segundo calcanhar de Aquiles. Então, pode olhar todo mundo que tirou 980, 960, bateu na trave, onde é que você perdeu? Você não foi na 1, foi na 3 ou até nas duas. Então, é uma competência muito difícil de gabaritar, porque ela trata do planejamento, do projeto de texto, do planejamento e do desenvolvimento das ideias. E muito difícil a gente não deixar pelo menos um furo ali no desenvolvimento das ideias. Então, novamente, treinamento trabalhando com o mesmo projeto. Se você ficar trocando de projeto toda hora, você vai ter uma nota alta numa redação, uma nota baixa na outra e a segurança vai bater. Eu produzo sempre da mesma forma e vou treinando, o professor vai ajustando na correção. Então, veja, eu apresento a minha tese e aí divido em 2 argumentos. Eu vou trabalhar com 2 causas, por exemplo. Pode ser causa e consequência, mas eu vou trabalhar com 2 causas, 2 argumentos de causa. O primeiro argumento que foi apresentado na introdução, eu desenvolvo no D1. O segundo argumento, no D2. Está vendo? Isso é uma organização. O avaliador, ele percebe isso. Nossa, ela colocou isso aqui primeiro, porque primeiro vai tratar desse. E, no fim, uma proposta de intervenção para um problema que você mesmo apresentou. A coisa fica tão fácil quando o aluno treina que ele até acha um pouco absurdo. Ele, mas eu falei que para combater a violência contra a mulher nós precisamos aumentar as penas. Digamos que eu coloquei lá que as penas são muito brandas. Então, não tem mistério. Chegar na hora da proposta de intervenção é realmente aumentar as penas. Então, o problema que você apresentou, você resolve. Se você não esquecer de resolver nada, nota máxima na competência 3. Uma coisa, agora entrando na competência 4, é que tem o tema lá, e às vezes o tema pode ser grande, e ele enfatiza um grupo específico. Por exemplo, os indígenas, que foi, na nossa última prova, foi a persistência de invasões em terras indígenas. Só que uma dificuldade que nós tivemos foi de repetir bastante a palavra indígenas, indígenas, indígenas. O senhor pode dizer para a gente evitar? Competência 4 é a utilização de mecanismos linguísticos para manter a coesão textual. Está sendo avaliado aí a fluência do texto. Nós estamos acostumados a colocar conectores para fazer essa fluência, mas não há só esse tipo de coesão. Então, por exemplo, a primeira preocupação do aluno é essa que você acabou de externar, repetir uma palavra, mas a competência 4 é muito mais ampla do que isso. E o fato de ter uma palavra que não conta com muitos sinônimos pode parecer uma coisa ruim, o aluno acha ruim, ele fica perguntando sinônimos, mas acaba sendo bom, porque isso te obriga a utilizar outras formas de coesão, como, por exemplo, hiperônimos e hipônimos. Então, indígenas, eu não tenho sinônimos. De repente, eu tenho aborígene, já usei. Né?
eu posso começar a usar hiperônimos, por exemplo, o povo originário. Então, o indígena é um dos povos originários. O hiperônimo está em cima. Eu posso usar elipses. O importante é que eu utilize outras expressões, como, por exemplo, esse grupo social, essa parcela da sociedade. Então, são formas de não cometermos essa repetição das palavras que vieram na frase tema. Sempre lembrando, eu não preciso repetir a palavra, mas ela precisa aparecer e os seus elementos coesivos que fazem referência a ela precisam aparecer em todas as partes do texto. A ideia de fluência é, eu leio de uma vez só e eu não travo e tenho de voltar. Se eu tiver de voltar, é porque ou repetiu muito, ou então não fez a coesão direito. Tá? Então, treinamento, crie uma malha de conectivos e vá treinando sempre com aquela mesma malha. Não esquecer nunca, no Enem, sobretudo, dos conectores interparágrafos, que são aqueles conectores que abrem o D1, o D2 e a conclusão. Para gabaritar 5, você precisa utilizar pelo menos 2. Agora, mais uma dica muito importante quando o aluno está treinando, ele utiliza redações nota 1000 como referência. E aí ele se encanta com algumas palavras. Nossa, eu vou usar esse destarte. Só que ele não se informa o que significa o destarte. Ele joga ali e comete uma inadequação. Para você cair da nota máxima, basta uma inadequação. E a competência 4 é uma das queridinhas que temos de gabaritar. Se eu tiver de perder alguma coisa, que seja na 1 ou na 3. Na 4, vamos gabaritar. Nossa favorita agora, na competência 5. Quais são os mecanismos, quais são as palavras adequadas que nós precisamos fazer para a gente alcançar os 200 pontos, né? Ela falou, a nossa queridinha, competência 5, porque eles treinam tanto a 5 que acaba sendo a primeira que eles começam a gabaritar. Então vamos ver do que trata a competência 5. A competência 5 é a menina dos olhos da redação do Enem. É o único vestibular que orienta um tipo único de conclusão, que é resolver o problema que foi apresentado. Então o tema está montado para que você resolva. Em outros vestibulares, tem vários outros tipos de conclusão. No Enem nós só temos esse. A meu ver, facilita. Eu só vou treinar esse. Então, o primeiro critério a ser avaliado é se os direitos humanos foram respeitados. Né? Se não, a nota é 0. Então, cuidado com o desrespeito aos direitos humanos, porque com muito boas intenções eu posso desrespeitar os direitos humanos. Por exemplo, na violência contra a mulher, eu posso dizer, olha, a partir de agora, impedir que qualquer homem tenha contato com a mulher dentro da empresa. Ora, isso é desrespeito aos direitos humanos. Né? Ela precisa estar incluída. A empresa precisa estar preparada e as pessoas educadas para lidar com a presença da mulher. Nunca excluir, sempre incluir. O outro critério avaliado é se essa proposta resolve um problema apresentado por você no texto e se tem relação com o tema. Disso já falamos na 3. Aí agora só fica faltando colocar os 5 elementos. Aí a coisa fica matemática mesmo, 40 pontos para cada um. São eles: o agente é um ator social que vai resolver aquilo. Lembrando, gente, você não pode individualizar o problema. Então, se nós estamos falando de obesidade infantil, eu não posso dizer que cabe a mãe procurar uma dieta para o seu filho. Não é isso, precisa ser uma solução social que venha abranger o país. Né? Então, o agente, aí ele vai praticar uma ação, e aí entra um verbo, essa ação será desenvolvida de alguma forma, que nós vamos chamar de modo, e o macete que os alunos usam é a expressão por meio de. Toda vez que ele põe o por meio de, ele vai explicar como será feita aquela ação. E por último, o efeito. Aliás, o quarto elemento é o efeito, que os alunos utilizam um macete do a fim de, ou com o intuito de, para não esquecer de colocar esse efeito. E o quinto elemento, não menos importante, que é ele que vai garantir os 200 pontos, é o detalhamento de um dos 4 anteriores. Então você vai pegar um dos 4 e vai dar mais detalhes sobre ele. A minha dica é, se você detalha o agente, e você tem facilidade de fazê-lo, detalhe sempre o agente. E mantenha os elementos na mesma ordem. Porque no momento de tensão,
vai impedir que você esqueçam deles. Eu sempre faço na mesma ordem, agora está na hora de colocar o cabe, o por meio de e o a fim de, para gabaritar a competência 5. Excelente. E esse foi o nosso Profcast. Muito obrigada, professor Davidson. Muito obrigada, Evelyn. E eu espero que vocês tenham curtido. Sigam as nossas redes sociais e compartilhem com seus amigos. Tchau, tchau!